menosprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Quero agradecer ao movimento Laços de Amor Mariano. Primeiro, agradecer pelo congresso, que é o segundo, esta bela iniciativa formativa e espiritual. E quero pedir a todos vocês que demos uma salva de palmas ao movimento Laços de Amor. Depois, parabenizar vocês também, porque o desejo do conhecimento é profundo e é próprio da alma que ama Jesus. Quanto mais a gente ama Jesus, mais a gente quer conhecer aquele que a gente ama. Vocês trouxeram a palavra, tirem já da bolsa, que nós vamos usá-la. Trouxeram o papel e caneta? Sim, nós também vamos tomar notas. Vamos escrever. O acampamento é mais querigmático, o encontro é também querigmático, mas quando me dizem é congresso, nós vamos estudar. Congresso é para estudar. Estudar e rezar. Estudar e rezar. Para o nosso crescimento espiritual. Tá bem? O revelador de tudo é Jesus. Jesus revela o Pai a nós. Jesus revela a igreja a nós. E Jesus revela como nós devemos amar a Santíssima Virgem. Por isso que na cruz, no trido pascal, nós recebemos as coisas mais belas da nossa vida para a nossa salvação. Primeiro nós recebemos na Quinta Santa o sacerdócio. Vocês rezam pelos padres, pelo amor de Deus, rezam pela gente. Foi Jesus que nos deu a vocês dentro da Páscoa. Porque Jesus nos deu a vocês para nos dar a grande graça da Eucaristia. Então a gente recebe o sacerdócio na Páscoa, a gente recebe a Eucaristia, tudo isso em 3 dias. A gente recebe o sacerdócio, a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe o mandato do amor, o serviço ao próximo, a gente recebe na cruz Maria, eis aí tua mãe, é Jesus que nos dá ela como nossa mãe. A gente recebe na cruz a vida eterna, a gente recebe da cruz a igreja, a gente recebe da cruz os 7 sacramentos. Vejam quantas coisas lindas, tudo isso a gente recebe nos dias de Páscoa, e a vitória sobre a morte, sobre o pecado, tudo isso a gente recebe da quinta tarde até o domingo pela manhã. É muita coisa. E das coisas belíssimas que nós recebemos de Jesus, nós recebemos a Santíssima Mãe de Deus. Então quem é que nos apresenta a Virgem Maria? Jesus. Por isso que nós amamos como Jesus a ama. Então se você quiser saber como amar a Mãe de Deus, pergunte a Jesus: Senhor, como o Senhor ama a sua Santa Mãe, que nos destes como mãe? E Jesus vai ensinar. Para isso existe o Congresso Mariano, para aprendermos com Jesus a amar a Santíssima Virgem Maria. E a Virgem Maria nos ensina a amar Jesus, a igreja e os irmãos. Não tem aquele que viva na escola de Maria Santíssima e não ame Jesus, e não ame a igreja, e não ame Maria Santíssima. Então nós vamos tomar nota de 3 nomes belíssimos da Santíssima Virgem Maria. Alguns
ou um ou outro vocês já escutaram. Primeiro vou citá-los em grego e vou traduzir. O primeiro é Panagia. Já ouviram esse nome? Aprenderam hoje, estamos em congresso. Qual é o nome? Panagia. Panagia quer dizer toda santa. Tá? Então nós vamos sempre olhar para a Santíssima Virgem como a toda santa, como a Imaculada, como a Panagia. Tá bem? Por que eu preciso dar esses três nomes? Porque ao olhar para a Santíssima Virgem Maria, nós iremos entender a nossa vocação de igreja. Se ela é a toda pura, eu preciso, pela graça do batismo, viver a pureza. Tá bem? A nossa devoção à Mãe de Deus, ela não é oca, ela é teológica, ela é bíblica, ela é catequética, porque ela é o modelo primeiro da igreja. Então, para sabermos como agradar o Senhor, é preciso aprendermos a viver com ela e dela aprendermos a viver como igreja. Qual é o primeiro nome da Santa Virgem Mãe de Deus? Panagia. Vamos para o segundo. Theotokos. Theotokos. Já ouviram esse nome? Já. Theotokos. Que é Theotokos? Mãe de Deus. Então é preciso reafirmar que a Santíssima Virgem Maria é a mãe da pessoa de Jesus. Ela não é só a mãe do corpo físico. Nossa Senhora não foi barriga de aluguel para o Pai no Espírito Santo. Isso é uma heresia. Tá bem? Que os irmãos evangélicos protestantes continuam propagando. Então eles dizem: não, ela é a mãe de Cristo. Ela não é a mãe da pessoa de Cristo. Ela é a mãe só do corpo, porque ela colaborou para gerar no seu ventre o corpo de Jesus. Atenção, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, unida em Jesus, gera a pessoa do Filho de Deus. E Jesus é verdadeiramente Deus. Na missa, no credo, nós dizemos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é da mesma natureza do Pai, da mesma substância do Pai. E esta Santa Virgem, ela teve a graça, por escolha divina, de ser a mãe do Filho de Deus, que é Deus. Portanto, ela é a Theotokos. Ela não é só a Christotokos. Ela é o que? Theotokos, mãe de Deus. Porque nós precisamos reafirmar isso, porque as heresias, as seitas, o espírito mundano e o espírito maligno estão dispostos a enganar você. E eles estão lutando de maneira organizada. Preste bem atenção, porque os nossos inimigos não são despercebidos. Talvez um católico ou outro fique com cara de bobão, desculpe a expressão, pensando que está tudo ok. Não está. Tem todo um movimento filosófico para combater a igreja, para combater a teologia, para combater a catequese, para combater a espiritualidade, para que nós saiamos da fé do Deus vivo e verdadeiro, porque andam dizendo: é um radicalismo exagerado dizer que só existe um Deus acima de todos. Sim, queremos reafirmar
que só um salva. Quem é? Cristo Jesus. Então, se nós não estivermos fazendo congressos marianos, estudando a palavra, estudando o catecismo, vida de oração, o espírito do mundo, o espírito das seitas, o espírito maligno vai enganar a gente. E a gente não vai conseguir sair, porque nós não teremos o conhecimento. Qual é o primeiro nome que nós citamos? Panagia, toda pura, toda santa. Qual é o segundo? Theotokos, mãe de Deus. Vamos para o terceiro. Epartemos. Mais difícil ainda. Epartemos. Vamos dizer? Epartemos. 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 Não precisa decorar, certamente aqui já é enjoo para o bom? Panagia, Theotokos, Epartemos, toda santa, mãe de Deus e toda virgem, sempre virgem. Epartemos quer dizer sempre virgem. A virgem é antes, durante e depois do parto. É assim que o Senhor quer a gente, a igreja, santo, gerando, fecundo. Olha que beleza. Os devotos, todos os católicos são por natureza devotos da Mãe de Deus. A nossa vocação é sermos puros, gerarmos Jesus em nós e viver na fecundidade. Inclusive hoje no Evangelho deste domingo, Jesus fala da fecundidade, da firmeza. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o grão mais fecundo que tem. Eu tenho em casa um saquinho que eu trouxe de Jerusalém de mostarda. A semente é tão pequena que se você vacilar, você perde. Porém, na natureza, é o grão mais poderoso e mais fecundo, é o grão de mostarda. Assim é a Virgem Santíssima. Porque é virgem, é fecunda. Assim o Senhor quer de nós fecundidade espiritual, fecundidade da nossa vida. Vamos pegar a palavra, Colossenses, capítulo 1, versículo de 12 a 20. Colossenses 1, de 12 a 20. Porque nós somos devotos da Mãe de Deus, Theotokos, nós amamos o que? A palavra, para gerá-la dentro de nós. Quem a Virgem Santa traz no ventre? A palavra que se faz carne. Quanto mais devoto da Virgem, mais leitor da palavra. Vocês nunca vão encontrar um devoto da Santíssima Virgem, um consagrado a ela, que não ame, que não leia, que não medite a palavra. Se existir, essa devoção é falsa. 100% falsa. Tá bom? A devoção verdadeira, porque a Mãe de Deus é a Theotokos, a mãe, aquela que gera, é aquela que está toda voltada para a palavra, para o Cristo, como o Cristo está todo voltado para o Pai. Encontraram a passagem bíblica? Colossenses 1, de 12 a 20. São Paulo diz: sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. É esta passagem que você está lendo? Sim. Então o Senhor te deu dignidade, te deu graça de você participar da herança dos santos na luz.
Versículo 13: Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual nós temos redenção e a remissão dos pecados. Se você já quiser ir sublinhando, caso ainda o texto na sua escritura não esteja sublinhado e você queira fazê-lo, sublinhe a expressão redenção, remissão. Nós fomos pela misericórdia redimidos, remidos. Lindíssimo. Os pecados foram quebrados na cruz de nosso Senhor, graças à misericórdia divina. Versículo 15: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a cabeça de tudo, da criação, da humanidade, da igreja, é o Senhor Jesus. Foi este que Maria gerou. Foi este. O que nós estamos aqui lendo foi gerado dentro dela para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso que Maria é corredentora, porque ela colabora diretamente com a nossa salvação. Se ela não tivesse dado o seu sim, o Verbo não teria se feito carne e habitado no meio de nós, e nós não estaríamos salvos, não seríamos salvos. Obrigado, Santíssima Virgem Maria, pelo seu sim, pelo seu Filho. Devemos agradecer. Versículo 16: Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Vamos ler juntos? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Observaram aqui no texto que antes de tudo ser criado, o Pai gera o Filho. E o Pai cria tudo por meio do Filho e para o Filho. Assim como a primeira criatura depois de Adão foi Eva, a primeira criatura pensada para o Filho foi ela. Então ela foi criada para que ela gerasse aquele que o Pai gerou no seu seio para enviar. Por isso que Ele é todo do Pai e Ele é todo dela. Interessantíssimo. E é ela que nos entrega Ele. Vocês estão percebendo? Belíssimo isso aqui. Nós também. Tudo foi criado, vou repetir o versículo 16, depois você pode meditar mais em casa. Nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as criaturas visíveis, nós, e as invisíveis, que são os anjos, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, são coros de anjos. Versículo 17: Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Olha que lindo. Ele existe antes de tudo, tudo foi criado por Ele, para Ele, e é Ele que sustenta tudo. Quem é que sustenta a sua vida? O Senhor Jesus. Onde você está? Quem é aqui da minha paróquia sabe das coisas que eu digo. Nós estamos na mente de Jesus, na mão de Jesus, nos ombros de Jesus, no peito de Jesus. Se você quer outro lugar, eu não quero. Jesus não tem outro pensamento. Você sabia disso? Ele só tem um pensamento: você. A igreja. Por isso que Ele traz você na mente. Mesmo que você não pense nele, mesmo que você esteja ocupado no trabalho, no divertimento, na família, no lazer, em quem Jesus pensa? Em mim.
Isso é muito confortador, porque isso aqui não é uma poesia ou uma frase de autoajuda. Isso aqui é teologia bíblica. O Senhor pensa você, o Senhor cuida de você. Versículo 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o que? A cabeça do corpo da igreja. Da igreja, qual é o membro mais importante? Ela não é o Santo Padre, o Papa. Não são os senhores bispos, não são os senhores padres, não são os senhores fiéis. O membro mais importante da igreja e o primeiro é a Mãe de Deus. É o membro mais, isso é esse pensamento de Santo Agostinho, é o membro mais supereminente. Por isso que a cabeça da igreja é Jesus, a cabeça de Maria é Ele é a cabeça dela. Por isso que ela apresenta Ele com toda beleza e com toda dificuldade. Perceberam a artimanha do maligno dentro do cristianismo quando separou a igreja cristã? O demônio tem uma fúria terrível a Maria Santíssima. Tem muita gente pregando em nome da palavra de Deus, desculpe a expressão, detonando a Virgem Maria. Eu só conheço um que detona a Virgem Maria, a primitiva serpente. Porque se nós não estivermos na escola dela, nós não cresceremos espiritualmente. Eu estou para concluir a passagem. A introdução ficou quase do tamanho da pregação. Eu ainda estou na introdução. Versículo ainda 18: Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por ser o intermédio, reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Então, não somente a terra foi atingido pela graça do Senhor, mas também os céus. Jesus é o primogênito, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Quem foi a segunda pessoa que ressuscitou os mortos? A Mãe de Deus, a Assunção. Pegue papel e caneta. Eu tenho 6 pensamentos para refletir com vocês. O tema da nossa palestra é a Virgem Santíssima e a Igreja à luz dos documentos. Não vou citar nenhum. Aliás, vou citar, mas não vou dizer, para vocês ficarem em casa, baseado no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium. Mas isso a gente deixa para um outro encontro, uma outra aula. Mas vou citar a aprofundar a ideia. Primeiro, o influxo salutar de Maria e a mediação de Cristo. O influxo salutar de Maria e a mediação de Cristo. Esse é o primeiro pensamento da igreja sobre a Santíssima Virgem Maria. Que influxo ela tem na mediação salvífica de Jesus? Certamente aqui eu não preciso dizer que ela não tem poder de salvação nenhum. O poder de salvação é de Jesus. Ele é o único Salvador. Ela colabora diretamente com a nossa salvação. De que maneira? É isso que nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão colocando, eu disse até uns 15 dias atrás, lá na paróquia no estudo bíblico, algumas pessoas estão colocando no centro Jesus, Maria, São José, São Miguel, a corte celeste, os santos, os anjos. Não pense assim.
que a igreja não pensa assim, a Bíblia não pensa assim. Só tem um no centro. Quem é? Jesus. Todos nós, a Santíssima Virgem, São José, São Miguel, toda a corte celeste giram em torno de Jesus. Vocês aprenderam? Porque algumas pessoas ficam até com medo, dizendo: mas será que eu estou certo, dividindo o meu amor com Jesus e com Maria? Já fizeram essa pergunta a vocês? Nós não dividimos o amor de Jesus nunca. O nosso amor é todo dele. Todo dele. Giramos com ela, amando-a como ele a amou. Mas quem é que está no centro da nossa vida? Jesus. E somente ele. E ele não divide a sua glória com ninguém, que ninguém pode pegar o lugar dele, porque ele é o único Senhor e o único Salvador. Então, como é que a Santíssima Virgem influencia no mistério de salvação? A Lumen Gentium 60 diz: o nosso mediador é só um. Segundo a palavra do apóstolo, não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para a redenção de todos. Então, quantos mediadores existem entre Deus e os homens? Um só. Quem é? Se alguém, por acaso, um irmão evangélico protestante, estufar o peito com a Bíblia debaixo do braço e te disser: vocês sabiam que só tem um mediador entre Deus e os homens? É que você não responder: sabia. E você sabia quem é? Você diz: sei. Quem é? O Senhor Jesus. Aí vai passar a cabeça, fazer. Porque eles acham que nós achamos que a Santíssima Virgem tem uma mediação de salvação. Nós nunca ensinamos isso. A igreja nunca pregou isso e ela nunca vai pregar. Ela é co-redentora. O Redentor é o único Senhor. Isso é ensinamento católico, bíblico, doutrinal. Vocês estão aprendendo? Então você não divide seu amor com. Não. A Virgem Mãe de Deus nós imitamos, nós amamos, nós pedimos a sua intercessão, nós somos devotos, mas o amor de salvação, de adoração, é só dado a quem? Ao Senhor Jesus. Mas a função, diz o documento da igreja, a função maternal de Maria, em relação aos homens, de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Nunca que a Virgem Mãe de Deus vai diminuir Jesus, tomar o lugar de Jesus e ofuscar a missão de Jesus. Isto não seria possível, porque o próprio Jesus não permitiu. Vocês estão entendendo? Então manifesta, a Maria manifesta antes a sua eficácia. Então a presença de Maria na vida da igreja e na vida de Jesus é para manifestar a eficácia da salvação que vem da cruz. Lembram de bodas de Caná? O que foi que ela disse aos serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. E assim por diante. Então, com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade, como quem falta algo a Jesus. Não lhe falta nada. Ele é o único Senhor. Deriva da abundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente. Maria depende do Senhor Jesus e assim por diante. Vocês estão entendendo? Então é a Santíssima Virgem Maria que colabora como corredentora para que a redenção do Senhor chegue até nós. Nós católicos não paramos na Santa Virgem. Ela é seta. Conhecem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Conhecem? A mãozinha dela, já viram? Está aqui no peito, bem fininha. Aquela mão, quando o iconógrafo pintou o ícone, escreveu, ele fez uma seta. Vocês sabiam
que perpétuo socorro não é ela, é Ele. Ela é a mãe do perpétuo socorro. O perpétuo socorro é o Senhor Jesus. E a mão indica a óptica e trilha. A mão indica o caminho. Toda vez que nós rezarmos o rosário, o ofício, nos consagrarmos, a mãe vai estar como quem? Com a mão apontando assim. A mãe aponta a palavra. A mãe aponta a Eucaristia. A mãe aponta a igreja. Vocês nunca vão ver a Santa Virgem apontando para si. Sempre apontando para o seu filho, sempre apontando para o outro. Isso é a nossa devoção, meu Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto. Estão cansados já? O padre Benito chegou perto do almoço, foi tanta coisa, eu fiquei meio cansada. É para cansar mesmo. Tá bem? É para estudar. Nós precisamos amadurecer e crescer espiritualmente, senão nós vamos ficar bobões dentro da igreja, levados por sentimentos religiosos com pouca profundidade, etc. Segundo ponto, a maternidade espiritual de Maria. Então, a mãe de Deus não é nossa mãe física, biológica. O nome da minha mãe é Josefa do Nascimento. Qual é o nome da sua mãe? Pronto. Fisicamente, biologicamente, você tem uma mãe, ou aqui na terra, ou já lá no céu. Espiritualmente, a nossa mãe é ela. Tá bem? Então nós temos uma mãe terrena e uma mãe sobrenatural. É a Virgem Maria. A Virgem Santíssima, predestinada para Mãe de Deus, desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da providência divina, foi na terra a nobre mãe do divino Redentor. A sua mais generosa cooperadora, ela, e a escrava humilde do Senhor, ela, concebendo, gerando e alimentando Cristo, apresentam ao Pai no templo. Lembram quando ela levou Jesus no templo? É ela que apresenta, apenas com 40 dias do seu nascimento, um bebezinho. Dia 2 de fevereiro é a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Quem ela vai apresentar? Ao Pai, porque é o filho do Pai e o filho dela, concebendo, repito, gerando e alimentando a Cristo, apresentando ao Pai no templo, padecendo com ele na cruz, cooperou de modo singular com sua mãe, esperança e ardente caridade, na obra do Salvador, veja que coisa linda, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por essa razão, nossa mãe, na ordem da graça, porque ela ajudou a restaurar em nós o que tínhamos perdido em Adão. Por isso que Maria Santíssima vai se tornar mãe quando a gente se torna filho de Deus no dia do nosso batismo. Quando foi que Maria se tornou sua mãe? Não é no dia da consagração. É no dia do quê? Do batismo. A consagração das consagrações é o batismo. Todas as outras consagrações derivam da graça batismal. Se a pessoa não vive o batismo, não vai conseguir viver nenhuma consagração. Se você vive o batismo, você vive sua consagração. Vamos para o terceiro ponto. A natureza da sua mediação como mãe. A natureza da mediação de Maria como mãe. É o número 3. Esta maternidade de Maria na história da salvação, da graça, perdura sem interrupção, desde o concepimento, que fielmente deu na anunciação e que manteve inabalável junto à cruz, até a consumação eterna de todos os eventos. Então Maria disse sim
e continua dizendo sim sempre. Ela disse na hora do anjo Gabriel, ela disse na hora da cruz, ela diz toda hora diante do Filho agora. Por exemplo, nós estamos aqui nesta manhã de domingo e ela está lá no céu dizendo sim ao Filho, intercedendo por mim e por você. Diga obrigado, Senhor Jesus, por tamanha intercessora, por tamanha mãe. Amém? Então vocês estão vendo que a figura da Santíssima Virgem não é invenção da Igreja Católica. É a palavra, o próprio Cristo que revela. Então, de fato, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas com sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Então, Maria Santíssima está no céu fazendo o quê? Intercedendo por nós. Por isso, peça muito, não tenham medo de pedir a intercessão dela, porque é da natureza da maternidade de Maria cuidar dos filhos espirituais. Então ela não vai gostar, vou usar desses termos, se você não pedir a ela a sua intercessão. Vocês estão entendendo? Não é nem só pedir coisas. Aqui eu vou apresentar um defeito da nossa vida espiritual. Posso? Tem gente que só pede coisa na oração. Esse primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus, quero pedir um emprego para o meu marido, Pai. Esse segundo mistério, quero pedir saúde para a minha família. Esse terceiro mistério glorioso, a vinda do Espírito, quero pedir que aumente o salário. Pai, não tem gente assim. Oração ruim. Oração ruim. No primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus, quero pedir, por exemplo, a graça de ser santo. Quero pedir a graça de enfrentar as tentações malignas. Quero pedir a graça da sabedoria. Quero pedir a graça do discernimento. Quero pedir a graça de ser um adorador de Jesus. Quero pedir a graça de ser uma pessoa apaixonada pelas Escrituras. Vocês acreditam que quase ninguém pede isto? A gente pede muito coisas. Saúde. Não é errado pedir. Mas quando se pede só isto, a Virgem Santíssima diz: essa pessoa não conhece o meu filho, não sabe do meu poder e ele não me ama. Porque nenhuma oração é para amar a Jesus. A oração está toda para resolver problemas, curas, milagres, emprego. Não é assim, tá? É assim. Se bota o nome Congresso Mariano, Ave Maria. Mas se botar Congresso de Cura e Libertação, deixa eu até aquela porta. Não é assim? Não quer libertar. Mas Jesus quer que nós o conheçamos. A Mãe de Deus quer que nós a conheçamos. E se ela é a mãe, qual é a natureza da mediação da maternidade de Maria? Nós precisamos saber que ela é nossa intercessora na ordem da graça, porque nós precisamos, para viver os dons, o poder de Deus, a graça de Deus, a santidade, os sacramentos e assim por diante. Por exemplo, quem vive no pecado grave, por diversas circunstâncias, tem que pedir a intercessão de Maria da libertação do pecado grave. Senhor, eu não consigo sair do adultério, eu não consigo sair da fornicação, eu não consigo deixar de roubar, eu não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de falar mal do outro, eu não consigo. Você vai pedir ajuda a quem? A Virgem de Deus. E ela vai te ajudar, ela vai cuidar de você, porque ela é mãe generosa. Então a multiforme intercessão de Maria continua a alcançar-nos o quê? Os dons da salvação eterna.
O que é que eu vou pedir à Virgem Mãe de Deus sempre? As graças que nos salvam. Quando a gente reza o Pai Nosso, lá estão as graças que nos salvam. Já viram? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que mais nós pedimos? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do maligno. Amém. Estas são as graças que todo dia nós devemos pedir com consciência. Essa é a função da Mãe de Deus. Por isso que nós chamamos Maria de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Vamos repetir? Advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Ela sempre vai advogar, ela sempre vai auxiliar, ela sempre vai socorrer você e ela sempre vai mediar a graça. Ave Maria. Deus me livre perder tamanha graça de não estar próximo de tamanha beleza, de tamanha mulher, de tamanha santa, a santa de todos os santos, a mãe dos anjos e arcanjos. Vocês sabem que todos os anjos obedecem por graça da natureza à Virgem Mãe de Deus, a única que foi concebida sem a mancha do pecado original, a única pura, toda inteira. Qual é o nome dela? Foi o primeiro, a Panagia. É a Virgem Mãe de Deus. Cansados? Se dormir, eu vejo daqui, tá bom? Vamos para o quarto pensamento. Maria é modelo da igreja, como virgem e mãe. Maria é modelo da igreja. Como? Como virgem e mãe. É o quarto pensamento dos documentos da igreja. Aqui já está escrito até o Topos e Partenos, sempre virgem. Vejam, virgem e mãe existem? Não, na natureza não. Então a jovem diz: não vou casar, vou me consagrar inteiramente a Deus. Portanto, biologicamente nunca será mãe. Não é assim? Tá? Ou ao contrário, mãe e virgem é possível? Biologicamente não é possível. Maria Santíssima é ao mesmo tempo virgem e mãe, porque o que nela foi concebido foi por obra de quem? Ela não perdeu a virgindade, nem antes, nem durante e nem depois. Mas é assim que a igreja precisa viver, como virgem e como mãe. Que é virgem? Fecunda. O que é mãe? Gerando. Onde a igreja gera? Na pia batismal. A igreja gera. Mas onde a igreja gera? Evangelizando pessoas para que se convertam. Você é evangelizador? Queria que você assumisse a missão de evangelizar sempre, na medida do possível, todas as pessoas que você encontrar. Pode ser? Perceberam a importância do congresso? Que o congresso vai inquietar, mexer, formar, enviar. Porque nós não podemos ter devoções poucas. Amo Maria, mas não faço o que ela faz. Tu não ama.
Amo Maria, mas não gero Jesus na palavra, não leio. Você não ama. Eu atendo muitas pessoas em direção espiritual e confissão. Todas as histórias são sérias, porque nós precisamos sempre respeitar todas as pessoas. Mas acredita, tem muita gente que não quer compromisso nenhum com Jesus, mas está com a corrente, está com o escapulário, está com o terço, está com medalha, está com tudo. Quando vem a imagem da Santíssima Virgem, chega a história e tem. Aí eu cruzo a perna e fico só olhando o teatro. Mas não confessa periodicamente, perde missa aos domingos, não evangeliza, não tem vida espiritual, não tem nada. Aí vem para cá me dizer que eu sou filho de Maria. Eu faço, não me faça dizer quem tu és filho. Vocês estão entendendo? A gente ri, brinca e acolhe com toda a serenidade, mas nós precisamos bater a real. Bater a real. Sermos marianos de verdade. De verdade. O mariano é um homem, uma pessoa, uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que evangeliza. Lembram quando ela recebeu o anúncio do anjo? E o anjo disse a ela que Isabel também estava grávida. Ela disse, vou arranjar uma empregada, alguém que venha cuidar de mim, e vou mandar um bilhetinho para Isabel. Enquanto ela cuida lá do precursor, eu cuido cá do Salvador. Diga a Isabel que venha me visitar. Porque eu sou a mãe das mães, a mulher entre as mulheres. Não foi assim que aconteceu? Não, aconteceu como? Agora eu quero saber. Foi ela que saiu de Nazaré e caminhou dias, foi à montanha de Ecarém visitar Isabel, para cuidar de Isabel. O que é isto aqui? Quando as duas se encontraram, o que foi que aconteceu? João Batista fez uma coisa. Quem lembra? Estremeceu, não foi isto? O verbo é balerou. João Batista pulou no seio de Maria. João Batista foi batizado no Espírito Santo, no seio de Maria, porque o ventre da Santíssima Virgem trazia o Novo Testamento e o ventre de Isabel trazia o Antigo Testamento. Nunca um profeta foi profetizado. Já viram isso na Bíblia? Não existe. Isaías profetiza o Messias, Jeremias profetiza o Messias, mas Isaías também profetiza João Batista. Eis que virá a voz que vai gritar no deserto. Quem é a voz? Quem é a palavra? Jesus. Naquele momento há um encontro entre a voz, João e Jesus. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? Não queremos evangelizar. Não queremos sair de nós mesmos. Eu não estou dizendo para ficarmos pessoas chatas, todo mundo que encontrar na rua, na fila do banco, na fila da casa lotérica, na fila da farmácia, topa no ombro, a pessoa vira, já foi na igreja. Não é isso. Não. Quando a pessoa se aproximar de você, até mesmo membro da sua família, da sua casa, nós cometemos um erro grave. Nós queremos que as pessoas frequentem a igreja, não queremos. Estou tão chateado com meu filho que não vai na igreja. Foi criado na igreja. Estou tão chateado com meu marido que não vai na igreja. Com a minha esposa que não vai na igreja. Isto, por enquanto, não é importante, porque a pessoa não foi evangelizada. Mas quando você evangelizar,
O que é evangelização? Quando a pessoa estiver frágil, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser no trabalho, você pede 5 minutos à pessoa. Você me dá 5 minutos? Dou. Queria fazer uma pergunta. Você sabia que Deus ama você? Tenho certeza que o primeiro movimento do corpo da pessoa é lágrimas. Você me permite falar desse amor para você nestes minutos? Eu quero falar para você o quanto Ele te ama. No dia seguinte você chega para a pessoa e diz: você está bem? Ah, já dormi melhor. Quer um pouco de oração? Quero. Aí você vai dizer: eu vou rezar por você hoje andando na igreja. Não. Você chama a pessoa no cantinho numa sala, bota ela sentada, bota a mão na cabeça. Pai Santo, ajudai essa vossa filha. Cure as dores, as angústias, as feridas. Derrama o Espírito Santo, conceda saúde, etc. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escutou a nossa simples e humilde oração. Ali a pessoa vai ser tocada pelo poder de Deus. No terceiro dia ela chega para você e vai dizer: você frequenta aqui na igreja? Aí você quer ir? Te espero tal hora, às 17 horas, na frente da igreja do Senhor de Deus, lá no Basqueira Canto. Aí a pessoa, porque foi evangelizada e acolhida, porque recebeu oração, agora ela quer experimentar do melhor dessa terra, que é a Eucaristia. Mas sabe o que nós fazemos? Enjoando. Tem que ir na igreja, tem que ir na igreja. Não, paciência. Temos que evangelizar. Temos que transmitir a beleza de Deus. Bem, vamos para o outro ponto. 5, são 6, estou nos últimos 2, consigo terminar. A fecundidade virginal da igreja. A fecundidade virginal da igreja, de certa forma já falei, Maria é virgem e mãe, a igreja é virgem e mãe, porque ela é fecunda e ela gera filhos. Essa é a vocação de todo batizado, de todos aqueles que participam de movimentos pastorais da igreja inteira, e nós que somos marianos. Já vou para o último ponto, 6, virtudes de Maria. Virtudes de Maria, para que nós possamos imitá-la. Você quer imitar a Mãe de Deus? Sim, nós queremos imitar. A Lumen Gentium 65 diz: mas ao passo que na Santíssima Virgem, eu gosto muito desse texto, ao passo que na Santíssima Virgem a igreja alcançou já aquela perfeição sem mancha nem ruga que lhe é própria, os fiéis, vou ler bem forte, preste bem atenção, nós os fiéis ainda temos de trabalhar para vencer o pecado e crescer na santidade. Qual é o nosso trabalho na igreja? Vencer o pecado e crescer em quê? Na santidade. É mais do que fazer quermesse, é mais do que fazer coisa na igreja. Você precisa, qual é o meu trabalho como cristão? Vencer o pecado e crescer na santidade, isto é, crescer nas virtudes. E vou dizer as 3 que o mundo, a carne e o demônio têm pavor. Nas 3 resumem todas as outras. 3 virtudes que Maria Santíssima tem e que é o pavor do demônio, que é o pavor do espírito mundano e é o pavor do espírito da carne. A primeira virtude, já citei, vou repetir: pureza de alma e de coração. Sabe por que ela pisa na cabeça dele? Porque ela é uma mulher puríssima.
E ele é todo imundícia, ele é todo sujeira, mentira e inquietação. Diante da pessoa pura, ninguém tem poder, porque a pessoa pura, ela é autêntica, ela é na presença de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino de Deus. Pureza é a primeira virtude de Maria que nós precisamos ter, pedimos todos os dias. Quanto mais puro você se tornar, mais poder de Deus você vai ter e grandes vitórias espirituais você vai ter. Vamos para a segunda: obediência. Faça-se em mim. Obedeça, mesmo não compreendendo a palavra de Deus. Obedeça. Se você obedecer a palavra de Deus, o Senhor vai canalizar um furacão de bênção sobre sua vida, sua casa e sua história. E sabe onde Deus quer você? No olho do furacão. Você já viu o furacão na TV? Caso sejam curiosos, os Estados Unidos tem muitos furacões. Caso sejam curiosos, botem lá no YouTube, furacão. Quando o furacão toca na terra, tudo que ele pega, destrói. Não é verdade? Menos o que está no meio, porque o furacão gira aqui. Quem está no meio não toca. Destrói tudo que está em tudo. Obviamente ele vai passando e destruindo, mas na hora que ele para, o que tiver exatamente no olho não será destruído e tudo em torno será destruído. Então, se você obedece a palavra, o Senhor dá um furacão de graças. Você está no olho, no miolo do furacão. Tudo que tiver em torno, maldição, feitiço, doença, pecado, desobediência, vai destruir tudo. E você fica intacto. É lá onde você precisa estar. Foi lá onde a Santíssima Virgem se criou, no olho do furacão. É lá onde precisa estar. Vamos para a terceira e última virtude: humildade. Quais são as virtudes? Pureza, obediência e humildade. Vocês sabiam? A humildade deixa você invisível. O mal percebe você, mas ele fica farejando você e não te pega, e não te vê, porque você fica invisível ao mal, ele não te vê. A humildade é a virtude que bota você com os pés no chão. Um dia desses aí passeando, ali perto da Ribeira, perto de Itabaiana, não sei se vocês conhecem, tem uma cachoeira pequenininha e tem um monte de folhas, aqui um riozinho lindo que vai cair na cachoeira e um monte de folhas que vai cair das árvores e ficam pretas por causa, né? E tinha uma amiga minha que ela é bióloga. Ela disse: para, tem uma coisa muito linda quando o Senhor explica a humildade, porque na biologia, humus, que produz a palavra humildade, são essas folhas secas e molhadas ao mesmo tempo. Vai se unir à terra e vai ser um grande elemento para que a terra produza muitas outras plantas. Aí eu dentro da cachoeira, tomando banho assim, minha nossa, que revelação espiritual. Porque humildade não é só a terra, humus, que se traduz terra. Humildade é aquele nutriente onde vai germinar a graça de Deus. É tão forte isso aqui, que sem humildade não se entra na vida espiritual. A pessoa que é arrogante, orgulhosa, ela não entrou ainda na vida espiritual.
Ela pode debulhar rosário, ela pode fazer ofício, ela pode fazer os 9 meses do curso de consagração, ela pode renovar a consagração humildemente, ela pode fazer tudo o que quiser. Se não desenvolve a humildade, você não entra no mistério, você não atravessa a porta da graça de Deus. Amém? Terminei. Meio minuto. A placa já levantou ali, já era. Vou agora abençoar vocês e os objetos. Tá bem? Primeiro vocês, depois os objetos. Quem tiver água também, senhora, vocês ficam tudo nas mãos, eu vou abençoar. Tá bom? Estão vendo aqui a tela? Acho que não colocou. Quem ainda não fez a consagração à Virgem Santíssima, a Jesus, por meio do método, por meio das mãos da Mãe de Deus, lá na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, vai começar o curso a partir do dia 18, agora de outubro, é um sábado, todos os sábados, às 14h30. E se você já fez e quer renovar, também você se sinta convidado. Quem vai ministrar o curso é Laços de Amor Mariano. Está aqui, preparação para a consagração por Jesus, por Maria. A partir de 18 de outubro, todos os sábados, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, ali na praça Dom José Pérez. Tá bem? Feche um pouquinho os seus olhos e queira romper com tudo aquilo que não é de Deus. Repitam comigo: Pai amoroso, pela presença de Jesus e pelo poder de Jesus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, eu rompo com o pecado, eu rompo com as forças malignas, eu acolho a graça da palavra de Deus e a minha vocação cristã. Por isso, Senhor Jesus, abençoai a minha vida, a minha história, a minha espiritualidade, a minha vida financeira, a minha saúde e a minha vida afetiva. Abençoai os meus parentes, abençoai os meus vizinhos, abençoai os meus inimigos, os ambientes de trabalho, por onde eu passar, que tudo receba a bênção de Deus. Onde o meu pé tocar, receba a bênção de Deus. Por isso eu recebo agora a bênção do Deus Todo-Poderoso. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos abençoar os objetos: água, sal, terço, medalhas, tudo que vocês adquiriram para a devoção. A nossa proteção está no nome do Senhor. Dignai-vos, ó Deus, abençoar a água e o sal, para que no uso dos fiéis traga a saúde do corpo e da alma e afaste todo o ataque do maligno. Dignai-vos, ó Deus, abençoar os objetos de devoção, para que a graça divina cresça nos nossos corações e as virtudes, e todos esses objetos, ao serem usados, sejam iluminados pela graça e misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom almoço para todos vocês.